Nunca irá existir Gravity Falls 2. Ok, vamos com calma e vamos conversar um pouquinho sobre isso. Olá, para você que não me conhece, eu sou Rian, feliz ano novo e bem, por que não conversar um pouquinho sobre um dos meus desenhos favoritos? Desde quando foi lançado Gravity Falls, eu sempre fui um grande fã do desenho. E bem, eu já expressei esse amor por meio de alguns vídeos aqui nesse canal. Mas antes, um pequeno contexto para quem não conhece. Gravity Falls é um desenho criado em 2012 pelo Alex Hurt e produzido pela Disney. No desenho acompanhamos Dipper e Mabel, dois irmãos que acabam parando na casa do seu tio Stan e acabam conhecendo um local bem diferente, chamado de Gravity Falls. Lá existem mistérios, monstros e tudo mais. Não é porque é um desenho infantil que é um desenho bobo. Toma, vou te dar uma cabeça que está sempre gritando. Desenho infantil. Ele tem várias subtramas por trás, tem vários mistérios, várias coisas que você tem que procurar por vontade própria. E é isso que faz o desenho se manter até hoje, porque existem vários mistérios que até hoje nunca foram resolvidos. E bem, não é à toa que até hoje é um dos desenhos mais amados e mais conhecidos da Disney. E bem, após o sucesso da primeira temporada, nós tivemos a segunda e última temporada. Depois disso, o show acabou e continuamos tendo Gravity Falls por um período de tempo, já que tivemos alguns curtas relacionados ao desenho e também alguns livros, sendo mais recente o livro do Bill. Depois disso, infelizmente, Gravity Falls acabou sendo só referenciado e lembrado por alguns outros desenhos, como por exemplo, Amphibia. Do you ever get the feeling that we exist simultaneously in multiple parallel universes, completely unaware of the other's very existence? You been licking yourself again, Frog Zeus? Caught me again, Mr. Pons. Os caras literalmente tiveram coragem de fazer uma piada sobre droga em um desenho infantil. Então, com esse amor e carinho dos fãs e também grandes elogios da crítica, muita gente se pergunta por que Gravity Falls nunca vai ter uma terceira temporada. E bem, estou aqui para poder explicar um pouquinho sobre isso. Em entrevista com o seu criador, Alex Hurt, muitas vezes ele disse que não tem interesse em continuar Gravity Falls após aquele fim em 2016. Porém, ele tem interesse em contar outras histórias naquele universo de Gravity Falls. Não é à toa que até hoje ele produz e também faz parte da produção de vários livros que continuam a história de Gravity Falls, mas principalmente o último que foi lançado, que foi o livro do Bill. Além disso, ele também produz outras séries, como por exemplo, Departamento de Conspirações da Netflix e The Owl House, que ele faz vozes de certos personagens. Yes! Yes! This is a throne worthy of a tyrant! Bow to me, you snotty underlings! Bow! Óbvio, além da falta de interesse do próprio criador de continuar a série, existe outro motivo pelo qual ele não quer continuar essa série. Como a gente sabe bem, a Disney é um estúdio meio complicado de se trabalhar. E bem, como o próprio Alex já disse, várias vezes ele tentou colocar várias ideias em vários episódios que a Disney ia lá e tirava, pois segundo eles poderia dar problema e tudo mais. Uma das maiores censuras que ocorreram em Gravity Falls era a presença de representatividade LGBT. Como a gente sabe bem, a Disney só tá atrás do dinheiro e ia lá e pedia que eles tirassem essas ideias. Não é à toa que pouco tempo depois nós tivemos a confirmação que The Owl House foi cancelado porque envolvia certa representatividade LGBT, e também tem toda aquela polêmica do Dot ser gay, que a Disney tá envolvida. Não é à toa que muitas pessoas ficaram surpresas ao descobrir que o Bill e o Ford na verdade eram namorados, pois lá no livro do Bill já era dito que o Stanford e o Bill já tinham uma certa relação. Isso obviamente não poderia ser mostrado na série porque a Disney era completamente contra essa ideia. Sem contar que muitas piadas, até bobinhas, acabaram sendo censuradas na série porque, segundo a Disney, fazia referência a certas coisas sexuais, sendo que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Tanto que existe até um vídeo gigante do Alex lá no Twitter dele, onde ele explica sobre várias censuras que tiveram na série. E bem, muitas das censuras são coisas completamente idiotas. Se vocês quiserem ver o vídeo por completo, eu recomendo que vocês dêem uma olhada no Twitter do Alex Hurt, que lá ainda tá o vídeo disponível para quem quiser ver. E bem, mesmo sabendo que a série teve várias censuras, a gente teve vários episódios bem pesados para uma série de classificação indicativa de 10 anos. Good luck sleeping tonight. E bem, por causa dessa grande dor de cabeça que ela acabou sofrendo, e também porque ele já sabe que a série dele terminou, ele sempre disse que nunca teve interesse em continuar Gravity Falls em específico. Porém, ele tem interesse em continuar outras histórias. Então, nesse mesmo universo de Gravity Falls, a gente pode futuramente ter alguma série envolvendo ela. Mesmo com o fim de Gravity Falls, a gente teve alguns finais em aberto para certos personagens. Então, quem sabe se no futuro a gente pode ter um spin-off de Gravity Falls relacionados aos irmãos Pine, com o próprio Bill, ou até mesmo com o Stan e o Ford. Por enquanto,
enquanto, a única coisa que a gente sabe é que o criador não quer envolver com Gravity Falls por um longo tempo. Sinceramente, eu fico muito feliz em saber que ele nunca pensou em dinheiro e sim pensou no amor que ele tem pela série, porque se fosse qualquer outro criador, facilmente ele ia querer criar uma terceira temporada e tudo mais. Porém, o próprio Alex acabou vendo a sua série e percebeu que aquele é o final. Aquele é o final perfeito para ela. Ele não quer continuar Gravity Falls em específico, mas sim, quem sabe se no futuro criar outras produções relacionadas a ela, como tá sendo os livros, por exemplo. Então, como eu já disse, existem alguns personagens com a história meio aberta e algumas coisas que ainda falta ser explicado. Então sim, é bastante provável que no futuro a gente possa ter alguma continuação de Gravity Falls, porém sendo uma série spin-off. Não é como se a Disney tivesse total direito da série. O criador ainda tem ali algumas coisas envolvidas, então caso exista uma próxima série de Gravity Falls, só se o criador acabar confirmando e deixar aquela série existir. Eu realmente não acredito que vai ter uma próxima temporada de Gravity Falls ou algo desse tipo. No mínimo pode ocorrer que nem o livro do Bill, que a gente teve ali um livro inteiro só pra poder falar. Isso aqui é o mais próximo que a gente pode ter de uma possível continuação de Gravity Falls. E aí pessoal, só passando para avisar que eu participei de um canal de um amigo meu chamado Lalanja, onde a gente falou um pouco sobre o piloto de Bem-vindo à Nova Era, um piloto de animação indie brasileira muito incrível e que tem um grande potencial pela frente. Então para quem se interessa no tema, aqui na descrição vai ter um link para poder ir para o vídeo dele. É isso, muito obrigado pela atenção e pode continuar com o vídeo. Então, depois que eu editei esse vídeo, eu acabei descobrindo uma pequena coisinha que eu me esqueci de citar. Existe uma notícia do site Screenrant, que foi lançado em 11 de setembro de 2024, que fala sobre a possível volta de Gravity Falls. A notícia se baseia nas falas da vice-presidente executiva da Disney, Meredith Roberts. É o seguinte, segundo palavras dela, os executivos da Disney estariam conversando com o Alex sobre uma possível sequência de Gravity Falls. Se o Alex permanecer investido num cenário fictício e querer desenvolver um cenário que reúne os personagens, Gravity Falls poderá ser trazido de volta com sucesso para o Disney Channel ou Disney Plus. Bem, como essa notícia é um pouco antiga, como eu disse, é de setembro, e até agora eu não vi nenhuma notícia sobre se vai ter realmente ou não, e eu também não vi nada sobre o Alex falando se vai ter uma possível sequência, então eu prefiro acreditar que essa aqui é só mais uma das tentativas da Disney de trazer de volta a Gravity Falls. Eu sinceramente continuo achando que não vai ter uma sequência de Gravity Falls, e também a última notícia mais recente relacionada a Gravity Falls é que vai ter um crossover entre Gravity Falls, The Owl House e Amphibia. O crossover foi anunciado no dia 14 de setembro de 2024 e vai trazer de volta cada um dos criadores de cada desenho para poder fazer esse projeto. Alex Hurst com Gravity Falls, Dana Terrace com The Owl House e Matt Braley com Amphibia. Sem contar que contrataram um artista para poder fazer esse projeto. A gente ainda não sabe se vai ser uma animação, se vai ser um quadrinho, porém a história básica é que vai juntar esses três universos para poder lutar contra o Bill Cipher. Esse é o que a gente sabe até o momento. Isso aqui é um projeto criado pelos criadores e vai ser feito no Kickstarter. Então a gente ainda não sabe quando vai começar para poder ajudar, né, o projeto. Essa é a notícia mais recente envolvendo Gravity Falls e também esses outros desenhos. Porém, como eu sempre digo, ninguém sabe o que acontece no futuro, então quem sabe se podemos ter uma continuação de Gravity Falls. Mas é isso. Muito obrigado por ter visto até aqui e até o próximo vídeo. Tchau.